Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da disciplina de Sistemas Operacionais voltado para alunos bacharelado em Sistemas de Formação. Eu sou o professor Ivo e vou falar sobre escalonamento de processos no Linux. Vamos lá? Relembrando um pouco, o algoritmo de escalonamento ele seleciona qual processo deve ocupar a CPU em um determinado espaço de tempo. Os algoritmos buscam atingir um bom tempo médio e garantir a melhor ocupação da CPU. É necessário considerar a existência de processos do tipo I/O balde, que ele fica num ciclo maior de entrada e saída, e CPU balde, que é um processo que fica maior ciclo usando o processador. Em um mesmo sistema, existem vários tipos de processos. Existem processos de sistema, que são os processos de tempo real. Temos os processos de usuário, que são os processos iterativos. Temos os processos em lotes, que são os batches. Vocês devem conhecer processos de sistemas e processos de usuários. Então, vou falar aqui rapidamente o que é o processo em lote. Então, o processo em lote são processos que rodam em segundo plano e não possuem usuário aguardando uma resposta. Nos algoritmos de múltiplas filas, é possível dividir a fila de hábito em várias outras filas. Cada tipo de processo possuindo sua própria fila de hábito. Por exemplo, pode-se criar uma fila de processos de sistema, uma fila de processos para processos interativos e uma fila de processos para processos em lote, onde os processos de sistemas possuem maior prioridade e os processos em lote menor prioridade, assim como apresentado na imagem. Também é possível realizar dois tipos de associação de fila de hábito usando algoritmos de múltiplas filas. A gente tem a associação estática, que exige uma classificação prévia dos processos, os quais são direcionados para as suas respectivas filas. Uma vez associado a uma fila, o processo sempre retorna para ela. E temos a associação dinâmica, com múltiplas filas, e com realimentação. Os processos podem migrar entre os tipos de filas. O processo entra numa fila de maior prioridade, que também possui maior fatia de tempo. Se o processo libera o processador, ele permanece na mesma fila de hábito. Se perder por preempção, por algum tipo de interrupção extra, é direcionado para a fila seguinte de menor prioridade. Bom, entre as filas de hábito, é interessante a utilização de algoritmos preemptivos, tais como o hold-rob, fatia de tempo, e o de prioridade. As prioridades elas podem ser atribuídas às classes de processos, sendo que os processos das filas de maior prioridade recebem o processador. Então, assim, os processos da fila de menor prioridade só receberão o processador quando as filas das classes de maior prioridade já estiverem vazias. Já a fatia de tempo podem ser divididas para as classes de processos. Então, por exemplo, de acordo com a importância, cada fila recebe um percentual de tempo de utilização de CPU diferente. Bom, aqui segue um exemplo de múltiplas filas. Então, logo, podem ser utilizadas duas filas, X e Y, por exemplo. Então, essas filas são utilizadas para armazenamento e escolha dos processos em suas filas de hábitos. A fila X, ela trabalha com o algoritmo FIFO, primeiro a entrar e o primeiro a sair. A fila Y, não, ela trabalha com um algoritmo hold-rob, que é fatia de tempo. Entre as filas X e Y, pode ser utilizado o algoritmo de prioridade. Então, o X tendo maior prioridade e a fila Y só executarão após todos os processos da fila X estiver executado. Quando a fila X estiver vazia, os processos da fila Y poderão usar a CPU. Bom, escalonamento no Linux. Como citado, os processos são divididos em três classes, em classes de processos interativos, iniciados através de uma sessão de terminal para um usuário. Temos os processos em batches ou em lotes, que não são conectados a uma sessão de terminal e são agrupados em uma fila, esperando serem executados de forma sequencial. E temos os processos de tempo real,
que são os processos críticos, os processos que são geralmente iniciados durante o processo de inicialização do sistema. Bom, o escalonador do Linux não distingue os processos interativos de batch, dos batches, né? Diferenciando apenas os processos de tempo real. Como o Linux é time sharing, ou seja, ele é um sistema operacional de tempo compartilhado, o seu escalonador é baseado no algoritmo de fatia de tempo, que possui um quanto. Quando acaba o tempo, o processo ele é retirado da CPU, dando lugar a outro processo. A prioridade no Linux ela varia em prioridades estática e dinâmica. Na prioridade estática, é utilizado em processo de tempo real, que tem maior prioridade. A prioridade é definida no início da execução e não pode ser modificada pelo escalonador. Já a prioridade dinâmica, onde o escalonador monitora o processo e ajusta a sua prioridade para equalizar a utilização da CPU. Os processos que ocupam a CPU por tempo longo têm a sua prioridade reduzida e os que estão há muito tempo sem utilizar a CPU possuem a prioridade aumentada, permitindo um maior controle. Bom, através da utilização de prioridade dinâmica, o escalonador do Linux privilegia os processos I/O bound. Assim, as aplicações interativas acabam ganhando mais tempo na CPU. Os algoritmos de escalonamento no Linux são o shared FIFO, shared RR, que é o Round Robin, e shared Others. Bom, o shared FIFO ele é voltado apenas para processos de tempo real. O processo ele libera a CPU em 3 situações: quando termina ou bloqueia, quando chega um processo de tempo real com maior prioridade, e ele também libera o processador espontaneamente para um processo de prioridade igual. O shared RR também é voltado apenas para processos de tempo real. Nele, ao ser criado o processo, ele é inserido na fila segundo a sua prioridade. Então, ele libera a CPU em 4 situações: quando o quanto se esgota, quando um processo de prioridade superior se torna hábito, ele libera também o processador espontaneamente para um processo de prioridade igual, ou quando termina ou bloqueia para fazer alguma ação de entrada e saída ou sincronização. Já o Shared Others é um algoritmo de escalonamento padrão e visa atender todos os processos. Então, ele libera a CPU em 4 situações também: quando o quanto se esgota, quando o processo de prioridade superior se torna hábito, quando um processo de prioridade igual se torna hábito, ele pode liberar espontaneamente, ou quando termina ou bloqueia para uma ação de entrada e saída. Existem ainda políticas chamadas Shared Batch e Shared Idle, porém, elas são direcionadas para trabalhos com baixa prioridade e, como tal, são de interesse limitado em um guia de ajuste de desempenho. Bom, o escalonador do Linux ele pode ser ativado de 2 formas. Ele pode ser ativado de forma direta, através de uma chamada explícita à rotina que implementa o escalonador, ou seja, uma chamada de sistema para solicitação de entrada e saída ou sincronização, ou através de uma chamada lazy, que ocorre em 3 situações. Numa rotina de tratamento de interrupção de tempo, que aciona o escalonador quando o quanto se esgota, quando um processo de mais alta prioridade é desbloqueado, ou quando o processo em execução libera explicitamente a CPU através de uma chamada de sistema do tipo yield, onde o processo passa a sua vez de executar para outro processo. Bom, neste slide são apresentadas as referências utilizadas na geração desse material. Eu agradeço aí a sua atenção. Se você gostou do material, dá um joinha aí, se inscreve no canal e até um próximo vídeo. Obrigado.